Sempre gostamos de dizer que é motivo de alegria. Alegria, a gente fica alegre quando de alguma maneira nós somos convidados para que Deus possa nos usar. Então, não podemos mentir que é um momento de alegria. Mas, confesso, irmãos, é muita responsabilidade. E eu separei alguns versículos aqui para nos encorajar como servos de Deus, não é? Diante da sua palavra. Lá em Isaías 62, 6. Só para a gente. Isaías 62, 6. Ainda não é a mensagem, só para a gente, como crentes, nos situar qual o dever que nós temos como servos. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrado o Senhor, não descanseis. Amém? Eu pus sobre os teus muros, ó Jerusalém, guardas. Esses guardas são atalaias, são servos. E o atalaia, como é traduzido no grego, eu não sei bem essa tradução, o termo hebraico é tishauá ou tishaufá, não sei, que significa tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar, ou prestar atenção. O atalaia é aquele que ficava no muro olhando se vinha o inimigo. E nós, como os crentes, somos atalaia. Você é um atalaia. Você tem que estar atento. E quando eu li esse texto, eu me lembro daquele suricato. Quando passa algum desenho, ou pelo menos algum documentário lá, eu vejo aquele suricato na ponta dos pés, olhando os quatro lados, se vê o inimigo. Assim é você e eu. Nós temos que estar atentos para anunciar a palavra de Deus. E Salmo 121, 4 diz: não dormitará o guarda de Israel. Então nós não podemos dormir. E eu me lembro que uma das vezes, um daqueles suricatos, ele em cima de uma pequena árvore, ele cochilou. E ele caiu. E ele foi, quem sabe pelo cansaço, mas nós como servos de Deus não podemos vacilar. Nós somos esse atalaia que estamos pregando, anunciando a palavra de Deus e através principalmente das nossas vidas. Amém, irmãos? Mas nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 17. Nós vamos ler a começar do verso 16, né? E vamos aí, irmãos, ver o que a palavra de Deus pode nos ensinar no discurso de Paulo no Areópago. Discurso do apóstolo Paulo no Areópago. Vejamos, a começar do verso 16. Estando enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Na tradução do grego é um papagaio que belisca uma ponta ali, mas é aquele que fala sem parar, sem entendimento. Chamaram Paulo de tolo, que falava demais sem saber explicar o que dizia. E outros parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber
que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão de ouvir as últimas novidades. A fofoca rolava solta, era desocupados. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, preconceituosos, porque passando e observando o objeto do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dará vida, respiração e tudo mais. De um só fez todas a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque nele também somos geração. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro e a prata ou a pedra trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou, acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém, irmãos? Cidade de Atenas era uma cidade, irmãos, onde a cultura, a cidade líder nas artes, na filosofia da antiguidade. Das três cidades universitárias, Atenas, Tarso e Alexandria, Atenas era a mais famosa. Pausânio afirmou que Atenas tinha mais imagens do que o resto da Grécia. Ídolos. Alguns historiadores dizem que tinha mais de 30.000 ídolos, estátuas, pessoas que adoravam. E eu imagino comparando com a Índia, todo animal, toda coisa é um Deus. E Atenas era essa cidade, e existia ali, irmão, Areópago, um lugar feito de umas colinas, e ali era onde eram construídos os templos, as mansões. Ali moravam os aristocratas, os nobres, a elite da cidade. E eles fizeram esse supremo tribunal para julgar coisas religiosas da sociedade, sobre a vida, sobre a educação. Os membros eram escolhidos pela democracia de Atenas sobre a nata da sociedade. As famílias mais nobres, mais inteligentes, de mais destaque na sociedade, era que os seus se apresentavam para participar. E aqueles juízes sentados em bancos de pedra julgavam o povo. Mas eu que admiro, irmãos, é a habilidade do nosso Paulo. Voltando para o começo do capítulo 17, tendo passado por Filadélfia, a Polônia, chegar a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Vejamos, Paulo, segundo o seu costume,
foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Paulo era aquele crente que não perdia a oportunidade. Ele, qualquer momento, ele aproveitava para falar de Jesus. E eu fico pensando, irmãos, como eu tenho sido nas oportunidades, como nós temos sido nas oportunidades que Deus nos coloca no dia a dia, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia ele: é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão e de gregos e piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentro da malandragem. Os que não gostam de Jesus sempre estão no meio da malandragem, desocupados, aqueles que só perturbam, causam desconforto, aqueles que não gostam da palavra. Paulo, certa vez, lá em 1 Coríntios 18, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que vão para o inferno, mas para nós, os crentes, é poder de Deus, porque é pela loucura da pregação que nós cremos. Mas a malandragem se uniram aqueles falsos religiosos para tentar perturbar alguns perante as autoridades, chamando de quem transtornando o mundo. Irmãos, a pregação de Paulo, eles foram dizer, eles têm transtornado o mundo. O mundo não era mais o mesmo onde aqueles servos de Deus passavam. Algo mudava. Crente que é sal gema, que dá gosto, que procura viver. Eles não transtornaram só o bairro onde eles viviam, nem na vilazinha, nem na rua. Eles transtornaram o mundo, porque a palavra de Deus, ela é espada de 2 gumes, ela penetra, ela muda. Só quem muda o homem e a sociedade é a palavra de Deus. O que você tem feito, o que eu tenho feito das oportunidades que Deus tem nos dado de mudar esse mundo? Decreto de servo afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitados e ouviram estas palavras. Eles agitavam. Então, irmão, quando você não fala de Jesus, quando nós não somos de Jesus, quando nós não podemos mudar, nós estamos só agitando, só fazendo o que é mal. Logo durante a noite, os irmãos ouviram Paulo e Silas, enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres. Veja o que diz: porque mais nobre do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a alvidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim. Quantas vezes a gente chega com um testemunho de Jeová na porta, a gente fica tremendo de medo, porque não sabe dizer nada, porque a gente não estuda, não lê, não se prepara, não tem prazer na lei de Deus. Reverendo homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita dia e noite, come a palavra, vive a palavra. E eles, irmãos, eram nobres, porque eles examinavam. Cristo não serve se aquele Maria vai com as outras, veja a mensagem, entra, ouve mensagem, a gente sai da mensagem e não sabe nem onde se encontra o texto. Ele não come a palavra. Eles eram nobres. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para o lado do mar, porém Silas ficou ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas. Foi quando Paulo viajou para chegar ali e pregar a palavra de Deus. Mas, irmãos, outra coisa interessante é que Paulo, vejamos, enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria. Será, irmão, que nós, como crentes, diante da idolatria, diante do mundo caótico,
A nossa sociedade brasileira, o nosso espírito se move de alguma coisa para que a gente possa tentar mudar as pessoas. Paulo diz, ele estava esperando, e o seu espírito em face da idolatria dominante na cidade. Que homem inteligente, ele não perdeu tempo, ele começou a olhar e viu que ali a idolatria reinava, apesar da cultura, dos filósofos, da escola epicureia, de todos aqueles que inventavam coisa boa para o povo, os pensadores. Paulo teve aquela oportunidade, o Espírito de Deus viu que eles eram idólatras. A idolatria traz confusão, ele não sabe quem são, não sabe nem de onde vieram, nem quem são, nem para onde vão. Diz aqui alguns dos filósofos que epicureus, e eu anotei quem eram os epicureus, né? Epicureus é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. Eles queriam ter paz sem Jesus, pela filosofia, pela meditação, pelo conhecimento, pelo pensar. Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo. A paz não se compra no mercado, a paz não se compra nas lojas, não se compra no Mercado Livre, nem na internet. A paz é Cristo no coração, em obediência a Ele e a sua palavra, deixando Ele reinar em nossas vidas. Paulo disse: eu não é mais eu. O crente não tem mais vontade própria. Quantos irmãos estão na sua vontade, quem sabe hoje, lá assistindo um programa de televisão, dando a sua vontade, e nós perguntamos: foi comprado com sangue? A Bíblia diz que nós fomos comprados a preço de sangue. Ou esse crente não foi comprado nem com papel higiênico? A moeda dele é falsa, porque ele não tem prazer na lei de Deus, e esses só perturbam. Duvido que ele tenha alguma coisa na sua experiência de vida espiritual como esse ateniense para apresentar de Deus. Quando são cobrados, foge. Certo camarada pediu a Paulo para comprar o Espírito Santo e disse: a Paulo, eu conheço, mas tu quem sois? Ele fugiu. Pensou que as coisas de Deus se adquiriam com dinheiro. O epicurismo é o sistema filosófico que prega a procura dos prazeres. Os estoicos foi uma escola de filosofia helenista fundada em Atenas por Zenão, discípulo no início do século 3 antes de Cristo. Eles estavam buscando sabedoria, mas eles eram vazios, vazio de Deus, vazio da palavra. As igrejas estão se vaziando, porque como não são crentes comprados com sangue. Porque se fosse comprado com sangue, estaria de mão dadas com os irmãos, com a igreja, para fazer o reino de Deus crescer. Desenvolvimento espiritual, nota 0. O que é que você já fez, meu irmão? Conte sua história. E ainda, irmãos, que diz esse tagarela, falador de muitas coisas, pregador de Deus, então tomando Paulo consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? A palavra de Deus, ela dá sede. A palavra de Deus provoca sede nas pessoas, e nós temos que pregar essa palavra se queremos ser servos comprados com sangue lá no Calvário. Senão seremos moeda falsa. Não somos filhos, somos bastardos. Poderemos saber, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso, pois todos de Atenas, os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas notícias. Se nós não nos preocupamos com a palavra de Deus, o mundo vai encher nossa cabeça. Se nós não nos preocuparmos com a obra de Deus, vamos ficar como vadios, com a malandragem, envolvido com as coisas do mundo. Jesus disse: olhar para o alto, para as coisas do alto. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ser aqueles alienados. Não, o crente não é alienado,
mas o crente é aquele que tenta mudar a vida através do testemunho envolvido na palavra de Deus. Não é aquele que está cheio de novidade, de fofoca, mas é crente cheio da palavra. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Paulo foi sábio. Religião vã, ídolos. Qual é o seu ídolo, meu irmão? Qual é o meu ídolo? Você tem um ídolo? Sei, novela, o clube. Eu gosto de citar minhas experiências. Eu tenho um tio já falecido, Anselmo, e eu me lembro um dia que é torcedor do Santa Cruz. Eu não sou nada contra quem é torcedor do Santa Cruz. E ele trazia uma bandeira, eu botei no meu carrinho lá, um corcelzinho lá, a haste da bandeira dele arrastava na ponta e lá na frente. E eu tinha outro tio que quando o Santa perdia, ele perdia o humor. Os empregados na segunda-feira não aguentavam ele. Ídolo. Passou a dominar a vida dele. E os crentes hoje estão dominados pelas coisas, pelo bem prazer. Não vem para a igreja, não se envolve no reino de Deus. Como é que nós temos sido, irmãos? Isso é para mim. Eles eram religiosos, mas é uma religião vã, uma religião que não muda, cheio de ídolos. Aconteceu também um altar ao Deus desconhecido. Mas, irmão, vejamos o título, queremos não demorar muito. Vejamos, não levou Deus em conta o tempo da ignorância. Deus estava dando uma oportunidade, outra chance. Maria e José caminharam para Belém, e os historiadores dizem que é quase 130 quilômetros, e ela já sentia, quem sabe, dores de parto, quem sabe já estava ali num burro de um animal, e eles ainda quando chegou naquela cidade, eles foram, e o escritor diz que eles foram para uma manjedoura, e aquele lugar fedia, e o escritor diz o seguinte: envolveu ele em pano. É um detalhe, porque ele vira cheira mal. Ela fez tudo o que podia como mãe e pai, fez o melhor, porque não tinha lugar naquela cidade. E quantos de nós estamos, Jesus, e fora? Fora daqui com este. Quantos de nós, irmãos? Quantas vezes eu fechei a porta para Jesus? Não levou em conta. Isso não quer dizer que não vão ser condenados se não se arrependerem. Não levou em conta não quer dizer que eles estão perdoados, eles têm que confessar. Ele não levou em conta quando ele chegou para os seus e os seus não receberam. Qual foi a recepção de Jesus? O próprio seus irmãos disse: se tu quer aparecer, te mostra. Rejeitado ali. Que dor tremenda, irmãos. Que dor no coração entre os seus. A base das vidas da sociedade é a família. E ele chegou ali, os seus, o seu povo não receberam. Eu imagino, irmãos, qualquer um de nós ficaria traumatizado. Teríamos que ficar um psicólogo, um psicanalista, ou tomar alguns remédios. Talvez a gente entrasse em parafuso, em depressão. Ele não levou em conta. E ainda, irmãos, na cruz, bateram na sua face, cuspiram no seu rosto, deram punhadas, socos, zombaram, tiraram a sua roupa. Ele não levou em conta. Ele está dando outra oportunidade. Nos tempos da ignorância, agora porém ele notifica, ele anuncia. A palavra de Deus é viva e eficaz, e está anunciando hoje. Os púlpitos é quem Deus usa para a pregação da sua palavra. São os pastores, são os missionários, são a distribuição da Bíblia pelos gideões em 201 países do mundo. São as missões que nós estamos contribuindo para missões. São os missionários que vão para um campo distante, é que Deus tem usado para levar a palavra.
Os anjos, os pastores estavam lá em Belém e veio uma notícia: eis que eu vos trago nova de grande alegria, que é para todo o povo. Nova de grande alegria é Jesus que muda o ser humano para que ele tenha paz. Porém, a notícia aos homens, ele notifica, ele avisa, ele adverte a todos nós que estamos aqui, a todas as pessoas, em toda parte, que se arrependam, que mude, porque Deus está dando uma chance a você, a mim, para mudarmos, para louvar a Deus, para servir a Deus, com tudo que você tem, com tudo que você é, com a sua inteligência, com a sua formatura. Deus quer usar você, meu irmão, quer me usar. E eles disseram que agora que é preciso se arrepender. A notícia está sendo dada pela palavra. Portanto, porque ele já estabeleceu um dia, um julgamento. Já tem um dia determinado. Deus estabeleceu um dia em que ele vai julgar. E que ele vai pegar de surpresa muitos crentes. Quem sabe pseudos, membros de igreja. Nos lugares que Deus não se agrada, fora do plano de Deus, porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo. Arrependei-vos, disse Jesus, crede no Evangelho. O arrependimento, é preciso que haja arrependimento, que haja mudança. Sem mudança não há salvação. Um arrependimento sem mudança não é arrependimento. Só ir à frente, irmão. Tem muita gente que vem. Eu dizia lá numa reunião dos Gideões, lá nós estávamos estabelecendo um alvo para comprar Bíblias. Está faltando Bíblias para o Brasil. E eu dizia àqueles irmãos, muitos que, não estou dizendo aqui com ninguém, não fique triste, mas aqueles que passam décadas e não contribuem, eu digo, irmão, enfiar a mão, levantar a mão para Jesus é fácil, difícil é botar a mão no bolso. A gente levanta toda hora, todo mundo aceita. Se você treinar um cachorrinho bem treinado, ele levanta. Eu dizia um irmão dizendo, eu tenho um cachorrinho que ele toca até da teolografia. Ele foi treinado. Agora botar a mão no bolso, sair para evangelizar, enfrentar a intempérie. A Bíblia diz que os discípulos eram entregues à morte todo dia. Ele não sabia se ia jantar em casa com a sua esposa, porque poderia chegar a notícia que eles morreram. Entregue à morte, desafio, ameaça, porque quem fala de Jesus não é bem visto. Quem prega o Evangelho, quem procura o Evangelho, vai arrumar muito inimigo. E as pessoas falam, o cara gosta. Eu não sei quem você está passando, meu irmão, eu estou julgando a mim mesmo. A palavra está dizendo a mim que eu tenho que mudar para melhor. Eu não sei, você é melhor do que eu sei que você é melhor do que eu. Mas a palavra de Deus está dizendo, Ele vai julgar o mundo. E tem que haver arrependimento, tem que haver mudança. Vamos ler aí, irmãos, Atos 3:19. Atos capítulo 3, verso 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que serem cancelados os vossos pecados. Se não se arrepender, seu pecado não vai ser mudado. Para que seus pecados não vai ser cancelado, tem que haver arrependimento. Mateus 9, 13. Mateus capítulo 9, verso 13. Vejamos, irmão. Ide, porém, e arrependei-o. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quer e não holocausto. Pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento, mudança para melhor, para Jesus. E ainda Mateus 3, verso 8. Mateus capítulo 3, verso 8. Mateus 3, 8. Diz assim: produzis, pois, fruto digno de arrependimento. Sabe a quem estava ouvindo isso, irmãos? Eram os crentes, os religiosos. Eu sou de Abraão, eu sou salvo, estou na igreja, sou um crente, faço isso, rarará.
produzir fruto na nossa vida de arrependimento, de mudança. Porque é história muito afiada, nós estamos vendo muita conversa afiada dos crentes. E ainda, irmãos, Mateus 4,17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pode ser que Jesus volte ainda hoje, antes de terminar o culto. Pode ser que Jesus volte, ele não disse a ninguém quando é, mas está determinado. Segunda Crônicas 30, verso 9b. Segunda Crônicas 39, mas eu vou ler todo. Segunda Crônica, capítulo 39. Porque se vos converterdes ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativo e tornarão a esta terra. Porque o Senhor, vosso Deus, é misericordioso e compassivo e não desviará de vós o rosto se vos converterdes a Ele. Se converter. Consequência. Para terminar, irmãos, Ezequiel 18:32, lá na frente. Ezequiel 18:32. Vejamos. É desde o 20. Eu vou ler o 21. Mas se o perverso se converter de todos os seus pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, e não será morto. Essa morte aqui, irmão, é física e espiritual. Ela atinge tudo. Não, eu vou ser morto, quem sabe Jesus vem, não vem. É morte total. A vida, o inferno começa aqui para aqueles que não têm Jesus. E eu me lembro de um pregador: Jesus não bota ninguém no inferno, não. As pessoas vão sozinhas, porque lá é espaçoso o caminho que conduz à perdição. As pessoas vão sozinhas, atraídas pelo mal. Se não mudar, e todas as transgressões que cometeu, não haverá lembranças contra ele, pela justiça que praticou viverá. Agora o 33. Caso não tenha eu prazer na morte do perverso, diz o Senhor Deus, não desejo eu, antes ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos se arrependam, que todo mundo, que ele é amor. Agora ele é justiça. Vejamos agora o 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nós precisamos mudar, irmão. Nós precisamos se converter, nós precisamos buscar Deus. Voltamos lá para o capítulo de Atos. Eu já estou longe, vou terminar. Atos 17. O juiz já está posto. Ele está pronto. Ele já está com o martelo. É hora de bater, de julgar. Vejamos. Com justiça por um varão que destinou e acreditou, deu certeza diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus está às portas. Ele vai julgar. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho não tem a vida. Não adianta brincar de crente. Não adianta brincar de evangelho. Não adianta brincar de estar da igreja. Ele conhece a minha vida e a sua. A Bíblia diz, o profeta disse: nós somos verme, nós somos trapo, nós somos de onde nada sabemos. O pastor disse: Senhor, lembra-te que nós somos pó. Precisamos mudar. Você que está aqui nesta noite, que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, qual o seu destino? Jesus é a única esperança. Você pode ouvir como você já ouviu, mudar, aceitar Jesus. Quem tem um filho tem a vida. Não entre em condenação,
mas passou da morte para a vida. Foi liberto. Portanto, nesta noite, você que ainda não aceitou Jesus, tem a oportunidade de abrir o coração. Paulo lá no Areópago, o discurso do Paulo tem sido discutido por todos os teólogos e pelos estudiosos. Como foi o discurso de Paulo? Nós como crentes sabemos, foi movido pelo Espírito Santo de Deus, porque quando Paulo falou na ressurreição, eles não quiseram mais ouvir a Paulo. O incrédulo, a malandragem, os desocupados espiritualmente, não aceita a palavra de Deus, não gosta da ressurreição dos mortos, mas nós somos de Jesus e vamos ressuscitar com Ele. E eu creio que no céu vai ser um culto bonito, com todos os irmãos lá junto, cantando e louvando a Deus, e o nosso nome escrito no livro da vida, e Ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que Ele já destinou para você, meu irmão. E uma vez o irmão perguntava: irmão, como será no céu? Quando nós chegarmos no céu, um chegou primeiro, depois, nós vamos chegar de uma só vez, mas ele chegou já para preparar o lugar. E nós estávamos na Coab, eu disse: faz de conta que ele fez uma vila lá, um condomínio, uma Coab, e as casinhas estão tudo prontas. Quando chega lá, a gente vai só receber a chave. Maravilha! Quem é de Jesus, aleluia! Nós somos de Jesus, Ele nos comprou, Ele escreveu o nosso nome com pena de ouro, diz aquele hino, e que Ele nos abençoe.